Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos. Vamos refletir, vamos continuar a nossa reflexão em João 1, versos 15 até o verso 51. Eu recomendo que você leia esse texto novamente, devagar, compassada, refletidamente e em oração. Nós já vimos nesse texto, em vídeos anteriores, sobre o problemão chamado pecado, e também vimos semana passada, no vídeo anterior, que o bom entre aspas, bom servo de Deus, seja esse pastor, evangelista, mestre, doutor, missionário, não fala de si mesmo, e nem de sua igreja, ou de quem quer que seja, como sendo a solução para o problema do pecado. Fala de Jesus, porque só Jesus é a solução para o problema do pecado. E hoje nós veremos, como eu terminei dizendo no vídeo anterior, que Jesus é aquele que deve ser seguido acima de tudo e de todos. Então vamos lá. Jesus é aquele que deve ser seguido acima de tudo e de todos. Eu vou ler aí os versos 35 a 37, que dizem assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então, depois que João aponta para Jesus e diz ser ele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 dos seus discípulos que o ouviram dizer isso passaram a seguir a Jesus, diz aí o texto. E interessantemente, João não os desencorajou e nem ficou, entre aspas, aborrecido, porque ele bem sabia que Jesus é quem deve ser seguido. Aliás, a função de João era justamente preparar o caminho do Senhor. Então, é Jesus que nós devemos seguir. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos admirar e honrar pessoas ou mesmo instituições, como a igreja, por exemplo. Há muitas pessoas, muitos homens e mulheres que foram e são admiráveis, que nos ensinaram e nos ensinam muitíssimo. Quem pode negar, por exemplo, que Paulo, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos foram homens admiráveis? Quem pode negar que Maria, a mãe de Jesus, foi uma mulher admirável? O Dr. Russell Shedd, citando um exemplo mais atual, pelo menos no meu ponto de vista, foi um homem admirável, extremamente admirável. E há muitos outros homens, pregadores do Evangelho, expositores fiéis da Santa Palavra de Deus, que foram e são admiráveis. Entretanto, apesar disso, é a Jesus que nós devemos seguir. Eu sou o caminho, disse Jesus. Ele estava falando dele mesmo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus em outra ocasião. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro, logo depois do episódio da multiplicação dos pães. Se você quiser, pode conferir, final de João capítulo 6. A carreira que nos está proposta por Deus, nós a devemos seguir olhando para quem? Olhando para Jesus, disse o apóstolo Paulo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Jesus é aquele que deve ser seguido acima de tudo e de todos.
É preciso que nós entendamos muito bem isso. E mais do que entendermos, é preciso que nós façamos isso. João foi o autor humano inspirado por Deus para escrever o Evangelho, de onde nós estamos tirando essas reflexões, mas não é a ele, João, que nós seguimos. Nós seguimos a Jesus. Então, reflita bem sobre isso. Entender e fazer. É preciso entender e fazer. É preciso entender que é a Jesus que se deve seguir e é preciso fazer, isto é, seguir de fato a Jesus, somente a Jesus. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Pense bem nisso. Jesus é aquele que deve ser seguido acima de tudo e de todos. No próximo vídeo, se Deus quiser, nós ainda pensaremos em mais uma coisa que nós encontramos nesse trecho do Evangelho de João. Mas você já pode ir refletindo, pode ir pensando. Será, se Deus nos permitir, aquele que encontra Jesus, além de segui-lo, tem o dever de apresentá-lo a outros. Deus seja com todos. Amém.